Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Eu estou aqui gravando este vídeo para vocês entenderem um pouquinho o que são as regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Todos os projetos da educação são regidos pela ABNT. Eu tenho aqui ela de agosto de 2002, NBR 10520, mas ela serve para o nosso estudo aqui. Então eu quero mostrar para vocês algumas questões aqui que ela tem, e essa aqui é a ABNT, as citações, ela tem uma série de recomendações, nós não vamos ver tudo, mas principalmente referências bibliográficas, notas de rodapé e como é que usa isto no TCC, tá? Então eu quero dizer para você que o objetivo disso aqui é isso que está escrito aqui, ó. Esta norma especifica as características exigíveis para a apresentação de citações em documentos. Isso significa que isso rege uma questão, uma amplitude muito maior do que o seu TCC. Então vamos lá. Eu quero ir lá para baixo, porque aqui nós temos o 3.6, notas de rodapé. Nós temos aqui citação direta, citação indireta e notas de referência, tá? E nós vamos ter que descobrir como é que trabalha com isso, tá? Então, eu queria dizer para você que todos os trabalhos de teologia, eu não sabia disso, eu só soube isto no meu doutorado, mas todos os trabalhos de teologia têm que as referências serem notas de rodapé. Por quê? É uma norma dessas áreas. Parece que a teologia, o direito e algumas outras áreas que são das áreas humanas e sociais que precisam ser desse jeito, tá? Você vai ver aqui, por exemplo, que ele cita um texto, entre aspas, e coloca aqui dessa maneira. Não é desta maneira que se coloca no TCC que você está fazendo. Então nós vamos mostrar como que se faz isso em citações, e aí você tem que colocar em citações diretas com texto em nota de rodapé. Então nós vamos ter que ir um pouquinho lá para baixo, aqui, e aqui, ó, nós temos aqui, ó, quando se tratar de dados obtidos por informação verbal, palestras, debates, comunicação, etc., indicar entre parênteses a expressão informal, verbal, mencionando-se os dados disponíveis em nota de rodapé. Então, todas as informações são notas de rodapé. Então, por exemplo, aqui ele está citando aqui e ele usa aqui, ó, o uso do ponto final após citações. Isso é uma notinha de rodapé. Tá? Então vamos lá. No texto, quando você usar uma informação de algum lugar, você tem que remeter isso como uma nota de rodapé. Então, por exemplo, você está citando um livro, nota de rodapé. Você está citando indiretamente um livro, conforme o autor tal, nota de rodapé. E aí nós vamos explicar como é que você faz isso. Você pode usar nota de rodapé para você especificar talvez algum detalhamento que você queira levantar. Vamos imaginar assim que você está falando a respeito de um versículo da Bíblia e você cita e mais alguns outros versículos. Nota, lá embaixo você coloca todos os versículos que você quer remeter, que você quer que o leitor saiba que existem outros textos que falam sobre aquele assunto. Isso é uma nota de rodapé. Agora, a nota de rodapé também serve para citações. Então é o caso aqui no ponto 5.6. Na citação de trabalhos, em fase de elaboração, deve ser mencionado o fato, indicando-se os dados disponíveis em nota ou notas de rodapé. No texto, por exemplo, veja aqui o exemplo que ele dá. Os poetas selecionados contribuíram para a consolidação da poesia
no Rio Grande do Sul, séculos 19 e 20, em fase de elaboração. Então, olha aqui, ó, tem uma nota de rodapé. Poetas rio-grandenses, de autoria de Euvo Clemente, a ser editado pela EDPUC do Rio Grande do Sul, 2002. Então, ele remeteu uma nota de rodapé dizendo que essa obra ainda não foi publicada, mas ela está em fase de elaboração. Então vamos lá para outro ponto. Para enfatizar trechos de citação, deve-se destacá-los. Então, por exemplo, assim, quando você tem uma parte que você não quer mencionar, e assim ela é irrelevante, mas para o trabalho fica relevante isso aqui, ó, para que não tenha lugar a produção de degenerados, quer físicos, quer morais, misérias, verdadeiras ameaças à sociedade. Você pode perceber que nessa referência ele está citando aqui solto e aí ele coloca a referência assim. Essa referência é proibida em TCC que você está fazendo. Tem que ser com referência de nota de rodapé. E depois mais embaixo eu vou mostrar. Mas veja bem, quando ele usa duas linhas, ele coloca isso no texto, entre aspas. Se for mais de 3 linhas, tem que ser em caixa alta, que eu já vou mostrar como é que faz, tá? Então, agora nós vamos entrar no sistema de chamada. O que é o sistema de chamada? As citações devem ser indicadas no texto por um sistema de chamada. Eles usam o sistema numérico ou autor-data. Nós não vamos usar o autor-data. O que é autor-data? É esse aqui de cima, solto, 1916, página tal. Nós vamos usar o sistema numérico. Qual é o sistema numérico? É o sistema de nota de rodapé com a referência de autor-data. Então vamos ver aqui, ó. Então ele vai, tudo isso daqui, ó, ele vai trabalhar a questão do autor-data, tá? Mas o que nos interessa é aqui embaixo, é o sistema numérico. É este sistema que você tem que usar no TCC. Nesse sistema, a indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva em algarismos arábicos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, etc., remetendo à lista de referência. Então vamos ver como é que isso funciona. Então, por exemplo, você está escrevendo aí a sua dissertação e você quer dizer assim, diz Rui Barbosa, 2 pontos. Se isso é pequeno e menor que 2 linhas, você usa, geralmente a gente usa esse aqui de baixo. Esse daqui é quando se escreve a máquina. Vocês não têm máquina, vocês têm computador, então é referência de nota de rodapé. E aí, como que faz esse sistema autor-data? Então vamos ver aqui. No texto, a chamada pandetística havia sido, olha, veja bem que começou aspas, havia sido tal, e ele termina aqui, ó, 2 linhas. Então ele citou aqui, no sistema autor-data, você vê que ele está usando aqui Lopes 2000, página 225. Só que quando você está citando no seu TCC, você tem que usar o sistema de nota de rodapé, que eu vou mostrar que está aqui embaixo. Olha, então vamos ver aqui. Quero dar um exemplo aqui, porque aqui, ó, notas de rodapé. É aqui que é para você, tá? Então ele diz assim, ó, que você vai usar o sistema numérico, mas com notas de rodapé. Notas de referência. A enumeração das notas de referência é feita por algarismos arábicos, a mesma coisa. E a primeira citação de uma obra, preste atenção agora aqui, em nota de rodapé deve ser completa. No rodapé da página, você vai dizer assim, Faria, que é o sobrenome em letra maiúscula, com a numeração que você está na nota, e aí vem Direitos Humanos, o nome do São Paulo, Malheiros, ponto, vírgula, 1994. Essa é a forma que nós usamos para a referência
de nota de rodapé. Então, quando você está citando um livro, vamos imaginar aqui, eu vi algumas pessoas aí falando do John Stott. Você vai colocar Stott, John R.W., vírgula, o nome do livro pode ser assim e pode ser também em itálico, sem negrito. O tradutor, se tiver, o local da publicação, a editora e o ano da edição. E aí, se você estiver citando uma página, você tem que colocar vírgula, página tal. Então aqui, ó, quando você usa esse sistema, mas alguém poderia perguntar assim: quer dizer que agora eu preciso colocar tudo isso toda vez? Não. As subsequentes citações da mesma obra, repare bem, da mesma obra, podem ser referenciadas de forma abreviada, utilizando as seguintes expressões abreviadas quando for o caso. Letra A. Quando é o mesmo autor, você usa id. Olhe lá. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1989, página 9. Id é a mesma obra, o mesmo autor, 2000, página 19. Então, é a mesma obra, o mesmo autor, mas mudou o ano. Aqui é 89, aqui é o ano 2000. Percebeu? Mas sempre citando a página que você está usando. E aí, isso facilita bem para quem está fazendo um trabalho acadêmico. Outra coisa é o uso de ibid, ou ibidem, que nós chamamos. Na mesma obra, não é no mesmo autor, mas na mesma obra você usa, por exemplo, o ibid. Por exemplo, aqui ele citou o Durkheim, 1995, página 176. Ibid, página 190. Então isso facilita muito para você que está escrevendo, porque você está citando a mesma obra em sequência, usa o id ou o ibid, que fica melhor. Outra maneira de você fazer isso é o seguinte: quando você usou uma obra lá atrás e colocou muitas obras no meio da sua referência, e você volta a esta obra, você vai usar o opcite. Olha o exemplo aqui, ó. Adorno, 1996, página 38. E você citou o Garland também, é outro livro. Aí você voltou a citar o Adorno, então você não vai repetir aqui. Você põe Adorno, opus citada, que é obra citada, página 40. Tá? Agora, pessoal, nós vamos citar uma obra cujo conteúdo nós usamos o passinho. O que é o passinho? O passinho é quando você cita uma obra em várias páginas e para você não colocar as páginas, você coloca assim o passinho. Então, por exemplo, olha o exemplo aqui, Ribeiro, 1997, passinho. O que quer dizer? Que ele está usando esta obra do Ribeiro, 1997, em muitos lugares. Isso geralmente em citações indiretas, tá? Ou pode ser uma reunião de um bloco de caixa alta, que depois eu vou ensinar, que é justamente você citou vários trechos, e aí você coloca o passinho. Outro jeito de você citar uma obra é o loc cite, no lugar citado. Por exemplo, você está usando uma obra e em sequência você está repetindo no mesmo local, mas um pouquinho mais embaixo. Por exemplo, olha aqui, Tomazelli Porter, 1992, páginas 33 e 46. Aí Tomazelli Porter, Lock City. Você não precisa colocar isso aqui de novo. Você só coloca Lock City, que é no local citado, no lugar citado, tá bom? E aí, quando você vai usar, por exemplo, conforme, confira, confronte, CF. Então ele diz assim, conforme Caldeira. Geralmente numa citação indireta, por exemplo, você está pegando a ideia do Caldeira do livro e você vai colocar aqui, você pode usar o CF ponto
Caldeira, 1992, tá? Isso daqui geralmente é assim trabalho muito, por exemplo, quando você apenas usou uma ideia de um livro inteiro, tá? Por exemplo, tem o Sequentia, o ETSEC também, mas eu creio que aqui não é para você, tá? Muito difícil nós usarmos esse ETSEC, o conforme, o confira, confronte, tá? Então, eu queria mostrar para vocês agora como que faz uma citação indireta, desculpe, uma citação direta e uma citação dentro do texto. Vamos ver. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês um trabalho que eu estou escrevendo, ainda não terminei não. É uma exegese sobre 1 João 5, de 6 a 12, tá? Então eu vou explicar para vocês o que é uma citação direta no texto, uma citação direta em caixa alta e uma citação indireta. Por exemplo, aqui, eu cito aqui, ó, Calvino chama atenção em seu comentário sobre como o autor ajunta conteúdo doutrinário com a deidade de Cristo de uma forma exortativa. Você pode ver, tem uma nota de rodapé aqui, ela está lá embaixo. Se eu clicar aqui, ela vai lá, ó. Então eu tenho que fazer a citação inteirinha do texto. Como ele está, eu tenho esse livro online, eu não coloquei a página, mas se eu tivesse o livro, eu teria que colocar a página tal, tá? Então ainda está faltando isso aqui. Quando você faz uma citação pela primeira vez, você tem que fazer a citação inteira. Então, por exemplo, como eu não estou citando aqui Calvino de maneira direta, você pode ver, não tem aspas, não tem nada, eu estou citando o livro, então nesse caso é uma citação indireta. Eu estou fazendo uma citação indireta, mas eu tenho que colocar a referência de onde eu tirei isso. E eu vou mostrar para vocês o que é uma citação direta. Por exemplo, aqui, ó, aqui embaixo. Esse texto, ela é chamada de Coma Joanneum, que significa cláusula joanina, pelos pais latinos. Ó, outra citação indireta. Eu tenho isso lá, eu tenho que colocar lá pela primeira vez, olha lá, a nota 2, ela está nesse endereço aqui que eu estava pesquisando. Então eu tenho que colocar todo o endereço. Voltando lá. Aí, ou ainda as 3 testemunhas celestiais. Outra nota aqui. Quem que diz isso? É esse livro aí do Paroche, tá? Então, conforme eu vou escrevendo o trabalho, vocês podem perceber que os parágrafos, eles têm mais ou menos aí, ó, uns 7, no máximo 8 linhas. Por quê? Para você desenvolver um pensamento no parágrafo. Não faça parágrafo muito pequeno, nem muito extenso. É mais ou menos isso aqui. Então, olha assim, ó. Olha esse parágrafo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma citação direta em caixa alta. É assim, ó. Tá aqui embaixo, ó. Então eu digo assim, ó. 1 João é a mais longa das 3 e faz parte das cartas católicas, ou seja, cartas que não são paulinas e foram incluídas num bloco de livros que foram aprovados no século II e III. Kuhlmann, olha, estou citando aqui, Kuhlmann comenta o quê? Caixa alta, como é maior de 3 linhas, de 2 linhas, eu tenho que colocar desse jeito aqui. A formatação é 3 centímetros aqui e aqui é sem nada, zero. Então, quando eu coloco essa caixa alta aqui, é espaçamento 1, e aqui que eu estava usando letra 12, aqui é letra 11. Olha aqui, ó. Letra 11. E com referência bibliográfica, aonde eu estou falando do Kuhlmann. Então, Oscar Kuhlmann, eu vou lá, olha lá. Oscar Kuhlmann, letra maiúscula, ponto, vírgula, o, ponto, a formação do Novo Testamento. Tradução de quem fez, Bertoldo Weber, ponto, São Paulo, dois pontos, editora Sinodal, 1984, página 105. É assim que faz uma citação direta em caixa alta.
talvez você pergunte, o que é caixa alta? Caixa alta é isso aqui, ó, tá bom? Então, quando você está escrevendo a sua monografia, você deve se lembrar, principalmente, que todas essas referências devem estar dentro do, do Word já para você trabalhar, porque senão você vai ter que fazer isso no final, e no final vai dar um trabalhão. Então, o conselho que eu dou para você, eu vou ensinar você a colocar uma referência bibliográfica agora no seu TCC, tá? E aí, quando você começar, eu aconselharia você a colocar os livros em primeiro lugar. Vou abrir uma página aqui nova e vou fazer com você aqui e vou pegar um livro que eu tenho aqui, que é As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Então você está aqui, você vai começar o seu TCC. Então você vai ver aqui em referências, infelizmente é do 2000, do Word 2010 para cá que tem esse recurso. Os antigos não têm esse recurso. Gerenciar fontes bibliográficas. Olha que interessante. Eu tenho aqui do lado direito um quadro com todas as minhas fontes que eu já pus, ó, tem um monte, tá? Então toda vez que eu vou escrever um trabalho teológico, um trabalho para a igreja, um trabalho para o seminário, eu coloco a fonte bibliográfica que eu estou usando, tá? Mas aqui, desse lado, está vazio. Por quê? Porque eu abri um documento novo, ele não tem ainda nenhuma referência bibliográfica para pôr. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma referência bibliográfica que eu tenho já. Então eu vou mostrar para você aqui, ó. Então eu vou novo, aí vem aqui, ó. Primeira coisa aqui é livro, seção de livro, artigo, revista. Como é um livro, que geralmente eu creio que vocês vão usar livros, ou podem talvez usar artigos de site. Olha aqui, está aqui embaixo, ó. Fonte eletrônica, olha aqui, gravação de som, atuação, filme, entrevista, tá? Mas aqui, ó, documento de site, você tem que dizer aonde você tirou isso e a data que você tirou isso, tá bom? Mas como no meu caso aqui eu vou ensinar você a colocar um livro, é assim. Qual o nome do autor? Você poderia vir aqui direto e citar, mas eu vou ensinar você a fazer aqui, que é melhor, porque às vezes tem um ou mais autores. Então você põe aqui, ó. Sobrenome, letra maiúscula, o nome do livro é Maxwell. Esse é o nome dele. E aí aqui embaixo é John, aí a letra maiúscula, minúscula, e aí tem o C, ponto. Ó, adicionar. Ok? Pronto. Ele já foi lá. Ele já está aqui registrado. Ah, se for, por que tem autor corporativo? Autor corporativo é aquele que é o editor de vários autores. Então você usa essa caixa aqui se fosse o caso. Mas como esse livro é do John Maxwell, não tem como. O nome do livro, a letra maiúscula, minúscula, 21 leis irrefutáveis, leis, desculpa, errei aqui, ó, não tem leis aqui, as 21 irrefutáveis leis da liderança. Muito bem. Ano do livro. Ah, mas tem um outro nome aqui embaixo. Esse outro nome tem que colocar depois de 2 pontos. Siga-as e as pessoas, agora não precisa ser mais em maiúscula, o seguirão. Aí vem o ano. O ano desse livro é, vamos ver aqui na portada do livro, ano 2000. Ó, 2000. Cidade de publicação, São Paulo. E preste atenção para você não escrever errado, tá? E a editora, ABEC. Ó, ABEC. Ela que é a editora que escreveu esse livro. Bom, mas esse livro ele foi traduzido. Ele é um livro que estava em inglês
Então você tem que abrir essa caixinha aqui, ó, tá vendo? E você vai aonde está tradutor. E aí você vai escrever o nome do tradutor. Cadê o tradutor deste livro aqui? É o, deixa eu ver, traduzido por Eduardo Pereira e Ferreira. Então, Eduardo Pereira e Ferreira. Pronto. Aqui, ó. Olha que interessante. Você dá OK. Apareceu aqui o livro. Eu já tenho esse livro aqui, então como eu já tenho, eu vou tirar ele daqui, porque na realidade, senão eu vou ficar com uma duplicidade de livros, tá? Mas você talvez não tenha, então você tem que deixar. Eu vou excluir esse livro aqui, ó, porque ele vai sumir dali, mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou pôr aqui, ó, eu já tenho ele aqui, ó, ele ficou aqui, ó, tá vendo? Então, esse livro aqui já está na maneira da bibliografia que você precisa. Olha lá, Maxwell John C. As 21 irrefutáveis leis da liderança. Siga-as e as pessoas o seguirão. Fechar. Mas cadê a bibliografia? Bom, quando você estiver lá, você vai lá embaixo, vou inserir a bibliografia agora, para você ver como isso facilita. Aqui, ó, o estilo é o Turabian, tá? Deixa aí, não muda isso não. E aí você vem aqui, ó, ele vai perguntar para você, o que que você quer? Você vai querer inserir bibliografia. Clicando aqui, olha lá, já apareceu do jeito que a bibliografia precisa ser. Está percebendo como isso facilita a nossa vida? Eu espero que tenha ajudado. Se você tiver alguma dificuldade, eu posso lhe ajudar, tá? Mas você precisa aprender e ter calma e ver esses vídeos que nós estamos fazendo. Um abraço, que o Senhor te abençoe, te guarde e te ajude. Bom, pessoal, agora eu queria trabalhar com vocês como formatar um trabalho para as normas da DNT. A primeira coisa, quando você abre e você vai abrir o TCC, eu vou formatar esse TCC que está aqui, que é um modelo, aí a universidade ou a faculdade que você estudou, o curso, título do trabalho e o nome do aluno, tá? Cidade e o ano. Aí, de novo, o nome do aluno completo lá em cima, título do trabalho e aí monografia apresentada, tal, tal, tal. Você tem que preencher isso daqui, tá? Obtenção do título de bacharel em teologia, lato sensu. E aqui eu preciso conversar com a direção como é que nós vamos colocar aqui, tá? Mas é só para você saber que aí precisa pôr. Aí vem a cidade de novo, aqui. Isso aqui não tem, pessoal. Isso aqui, título do trabalho, bancada, isso aqui é só para dissertação de mestrado e doutorado. Vocês não estão fazendo isso. Então, essa página aqui, nós temos que tirar, tá? O máximo que você pode colocar aqui é, por exemplo, o nome do orientador que, que você tem, tá? E você não precisa colocar. Então aqui, ó, agradecimento, olha aqui, agradeço ao professor, tal, 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 tá? Aqui, ele colocou um pensamento, que é um epígrafe, tá? E aí vem o sumário. O que que é o sumário? Sumário é uma maneira de você trabalhar pelo menos assim, para as pessoas saberem aonde estão os assuntos que você vai tratar no TCC. Então veja bem, aqui, introdução, aparece no sumário, capítulo 1, o problema da paternidade. Eu não sei qual é o nome do tema que ele usou, da tese principal, mas a coisa julgada, conceito. Então veja bem que ele usou subcapítulos aqui, ó, tá vendo? Então tudo isso aqui são formas de sumário, tá? Então vamos trabalhar agora. Olha aqui, nós temos um erro aqui. Esse TCC, a letra está correta, mas o espaçamento está errado.
O espaçamento é 1,5 ou 2. Como é que eu sei isso? Então, eu vou ensinar você todo o corpo de texto, que é isso aqui tudo, nós vamos formatar juntos. Como é que faz isso? Então, aqui você vai clicar aonde está normal. Normal é o texto normal, como você usa. E você vai vir aqui em modificar. Olha só que interessante. Aqui apareceu normal. Eu não gosto da Times New Roman, tá? Se você quiser usar, não tem problema, mas você só pode usar a Times New Roman ou a Arial. Eu vou mudar para Arial para você entender que eu vou mudar esse TCC. Arial, número 12. Aqui, ó, é o espaçamento à esquerda, espaçamento no meio, fica assim, espaçamento à direita e justificado. Você vai usar o justificado. Segunda coisa, aqui do lado, o espaçamento entre as linhas. Simples, 1,5, 2. Você pode usar o simples, o 1,5, desculpe, ou o 2. Eu aconselharia você fazer 1,5, tá? Se o trabalho estiver muito pequeno, daí você pode até mudar para o 2, não há problema, tá? Aqui a cor tem que ser automático, porque tem que ser em preto, não pode ser em cinza não, tá? Aí você diz assim, ah, mas já está pronto? Não. Você vai vir aqui embaixo e formatar. Parágrafo. Se você quiser mudar a fonte, aqui você muda, mas eu já mudei ali, ó. Eu não vou mudar. Então eu vou voltar aqui, formatar, parágrafo. O que acontece aqui? Corpo de texto justificada. O corpo de texto é todo o texto que você está escrevendo normal, em linha 12, Arial e espaçamento 1,5. Só que aqui o que acontece? Ele vai estar para você aí. Geralmente, se você abrir uma página do Word, você vai ter que fazer isso que eu estou dizendo. Você clica aqui, primeira linha, olha o que ele fez aqui, ó. Ele criou uma margem para você, 1,25 centímetros. Aqui embaixo é o espaçamento. Você pode mudar o espaçamento, 1,5 ou 2. Aqui, ó, tá vendo? Duplo, mas não simples. Não escreva em simples que eu vou mandar você fazer de novo, por favor. Então você dá OK aqui. Olha o que aconteceu. Ele está dizendo assim, ó, que está tudo pronto para dar OK. Mas se você der um OK aqui, os próximos documentos você vai ter que fazer tudo de novo. Então eu aconselho você a clicar aqui, ó, novos documentos baseados neste modelo. Porque daí fica padronizado para você. Você não precisa mudar isso mais. Então você vai dar OK. Olha o que aconteceu agora. Ó, vamos voltar lá para aquela página que a gente estava. Olha lá, ele mudou tudinho. Não precisei fazer nada. Por quê? Porque ele já estava em corpo de texto, mas ele estava antes com o Times New Roman. E aí o espaçamento estava errado, então agora está com o espaçamento certo. Você vê como facilita isso? Então agora vamos aprender a fazer título. Então eu vou ajudar vocês a fazerem os títulos do TCC. Título é um negócio chato. Título é isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Introdução é um título, tá? E aí, o que que ele fez? Na introdução aqui, ele tá sem título, ó. Não tem nada aqui. Então, você poderia vir aqui, ó, e clicar em título. Como é que ele colocou? Arial 14. Não precisa, é Arial 12. Mas como é que eu faço para mudar o título lá? Se eu colocar aqui de novo, ele vai voltar para o 14. Vamos lá para modificar aqui. Título, ele está dizendo título 4? Não, é título 1. Ele está aqui, ó, título 1. Ele está no calibre 16. Vamos formatar esse aqui, não o título 4, porque esse aqui é o primeiro título, é o título 1. E você deve entender que a titulação tem uma sequência, tá? Então, o título 1 deve ser os títulos maiores, título 2 deve ser aqueles títulos subalternos, e título 3, e eu acho que título 4 já é difícil de usar, tá? Eu, pelo menos, não uso. Eu vou até o 3 só. Então, eu quero modificar esse título. Clico aqui, da mesma forma, título 1. Eu não quero a calibre. Por quê?
porque eu estou usando Arial, então eu tenho que usar Arial. Aqui, ó, eu não vou usar número 16, eu vou usar número 12, negrito, aqui, tá? Ó, se eu clicar, ele, ó, ficou diferente. E aí eu venho aqui, formatação, parágrafo. Como é que eu quero esse título? Esse título eu quero na primeira linha ou eu quero ele sem nenhuma margem? Então, geralmente a gente usa título sem margem, tá? E aí, aqui, ó, espaçamento. Quando você tem o título, você pode ver que ele, para colocar o corpo de texto aqui embaixo, ele tem um espaço, é isso aqui. Então eu aconselharia vocês a tirar aqui 0, espaçamento aqui você pode deixar 6, tá? E não há problema adicionar espaço aqui, pode deixar, tá bom? Então eu vou dar OK, deixa eu ver, justificada, OK, ó como ele mudou aqui, ó, tá vendo? O espaçamento entre o texto de cima e esse daqui, geralmente a gente só dá um Enter aqui para ele vir um pouquinho mais para baixo. Eu vou mostrar para vocês. Aí aqui embaixo, de novo, atualizar automaticamente novos documentos baseados neste modelo. Ok, pronto. Olha aqui, ó. Se eu fosse escrever, eu poderia até começar a escrever aqui. Mas não, eu posso fazer isso aqui. Pronto. Introdução. Para que serve essa titulação? A hora que você for colocar o sumário já vai aparecer da maneira correta, tá? Então você pode usar, por exemplo, aqui no caso, deixa eu ver se ele colocou o resumo. Não colocou. Ele colocou o sumário aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ele não colocou, ele colocou introdução e aí o resumo não está aqui dentro do corpo de texto, mas não tem importância, depois a gente arruma. Vamos, olha, você percebeu que aqui ó, tá tudo com espaço 2, ó, por quê? Ele não está no normal. Então, se você pegar tudo isso daqui, ó, até onde tem aqui, ó, e você colocar normal, ele vai arrumar para você, ó. Só não faça isso se você usar, por exemplo, fonte grega, fonte hebraica em trabalhos assim. Se você fizer isso aqui, ele vai dar uma bagunça. Você tem que já fazer no modelo certo para você não ter erro. Então, por exemplo, aqui no caso seria você pegar o TCC aqui e já começar a escrever aqui, ó. Você vai escrevendo aqui, até aqui. Então aí, por exemplo, ele está fazendo uma citação. Tem um erro aqui que é clássico em todos as pessoas. Barbosa Moreira, 2 pontos. Essa citação de nota de rodapé, ela deveria de estar aqui, não aqui. Por quê? Porque essa citação aqui, primeiro, está errada. Eu vou formatar essa citação. Como é uma caixa alta, por que é caixa alta? Porque tem mais de 3 linhas. Olha lá. Então é preciso formatar isso também. Vamos formatar isso aqui? Eu vou formatar com vocês. É assim, você vai procurar onde está citação. Olha aqui, ó. Citação, ele coloca desse jeito aí nesse modelo do Word, mas isso não é acadêmico. Você vai ter que modificar. Modificar citação. Olha aqui, primeira coisa aqui, automático, é aqui citação. Arial não pode ser 12, tem que ser citação, é 11. Não pode estar em itálico, é simples. E também espaçamento aqui. O justificada, aqui, muito bem. Vamos agora para o parágrafo, para a gente acertar o parágrafo. Olha aqui. Aqui é 3. Alguns até usam 4, mas 3 está bom. Aqui embaixo, 0. Dá um pouquinho de trabalho, né? Não pode ter margem, porque você está usando caixa alta, é nenhum. E aqui, ó, cuidado aqui, ó. Aqui é 0. Aqui pode ser... Eu não gosto de usar esse número. Eu coloco aqui, ó. Simples, sem clicar adicionar espaço, ok. E aí vem aqui, ó, atualizar novos documentos. Ó,
que ele vai fazer? Ó, ele não mudou. Por quê? Porque ele não está no modo citação. Agora, no modo citação, ele fica assim, ó. Tá vendo? Essa é uma citação direta, com nota de rodapé. Ele está colocando lá que, ó, tem outro erro lá na bibliografia. Vamos lá. O erro qual é? Barbosa Moreira José Carlos, comentário do processo. Então, se o nome dele é José Carlos Moreira, Barbosa Moreira, Moreira é o sobrenome. O Barbosa não entra aqui, entra aqui. Barbosa, tá? José Carlos Barbosa Moreira, comentários, tá vendo? Estava errado ali. Quando você coloca a nota de rodapé, aqui, a nota de rodapé, ela tem uma sequência. Então, por exemplo, eu vou colocar essa nota de rodapé aqui para você ver, para você não errar, tá? Então, eu vou copiar isso aqui, e vou tirar agora toda a nota de rodapé, tá? Você não se assuste, não. Mas só para você aprender, ó. Tirei a nota de rodapé. Vou colocar uma nota de rodapé, é aqui, ó, referências, inserir nota de rodapé. Pronto, ele foi lá embaixo. Tá vendo? Só que na nota de rodapé também está errado, porque ele está dando uma margem aqui. Não pode. Nota de rodapé não tem margem. Então nós vamos ter que voltar lá e formatar onde que está a nota de rodapé. Olha aqui, ó. Não aparece aqui. Como é que nós vamos fazer? Se você abrir aqui, você vai ver todos os estilos do Word. E geralmente a nota de rodapé, ela está em algum lugar aqui em todos os estilos. Então você vai clicar nela e você vai colocar aqui, ó, mostrar, olha aqui, ó, gerenciar estilos. Bom, pessoal, tem mais um probleminha aqui nessa citação. Em caixa alta, que é isso aqui que nós formatamos já, não pode colocar aspas. Mas peraí, professor, como assim? Não põe aspas. Só se põe aspas, por exemplo, se o texto que você está citando, vamos imaginar que eu tenho, ele vai colocar só isso aqui, ó. Isso aqui. Eu vou fazer uma modificação aqui. Urge que o magistrado, na direção do processo, faça uso do poder. Dois pontos. Aí eu vou abrir aspas, colar o que ele falou aqui, colocar aspas, pronto, e aí eu tenho que colocar uma nota de rodapé dizendo onde está isso. Isso é uma citação pequena que está dentro do texto, não é em caixa alta. Então, nesse sentido, olha aqui, ó, referências, citação de rodapé. Aí eu vou citar de novo o Moreira, então eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui, opa, Moreira, não, desculpe, é o mesmo autor e a mesma obra, então é id, ponto, vírgula, página 27. Pronto. Aí eu venho aqui, onde está a citação, rodapé, né? Que não está aparecendo aqui, então temos que mudar aqui, estilos, mostrar, desabilitar estilos vinculados. Né? Rodapé. Aqui, pronto. Ele veio aqui, pronto. A citação está correta. Eu não sei por que está dando aqui, tá? Mas é assim que tem que aparecer. Então, aí no caso, por exemplo, ele aqui deveria de ter, eu acho que ele está formatado errado. Então é só isso que eu estou dizendo. Então, tira essa aspas aqui, tá? Esse parênteses aqui, a gente usa o colchete, tá? Então, quando você quiser citar um texto que você não quer colocar, você põe colchetes, reticências, e aí o que você quer. E aqui tira aspas também, ó. Tá vendo? É assim que a gente formata um texto, pessoal. Por isso que eu estou colocando isso para vocês. Espero que tenha ajudado.
Bom, pessoal, continuando a nossa aula, olhando aqui, olha, capítulo 2, ele não está em título. Então você vem aqui, aonde está o título 2? Desculpe, o título 1. Pronto, você colocou aqui, ele já formatou, tá vendo? Talvez você pergunte assim, para que serve o título? O título vai servir para você colocar no sumário. E você vai perceber que quando você faz isso, o título ele vai entrar no sumário de maneira automática. Se você não fizer título, ele não entra no sumário. Então, olha aqui, está todo fora da formatação. Então, eu vim até aqui e vou clicar em normal, ó. Normal. Pronto, ele mudou tudinho para mim aqui, ó. Ele formatou tudo para mim aqui. E aí você diz assim, mas como é que eu insiro o sumário? Eu vou fazer ele aqui para você ver e perceber a importância disso de colocar em título. Você viu que ele mudou muita coisa aqui atrás, né? Tá? Geralmente nas capas, no sumário, essas coisas, nós não usamos números, tá? E a gente tem que colocar números de páginas, sim. Então aqui, ó, tá com numeração tudo errado. Então nós vamos tirar essa numeração. Mas vamos lá para o sumário. Agradecimento. Olha aqui, sumário. Por exemplo, esse sumário aqui, ele não está automático. Eu vou inserir um sumário aqui para você ver como é que coloca um sumário automático. Ó, vou colocar ele aqui, ó. Então eu venho aqui, referências, ó, tá vendo aqui, ó, sumário. Se eu clicar aqui, ele vai dar, tem o sumário 1, 2 e o sumário manual. Eu aconselho você fazer automático. Olha aqui, ó. Já apareceu aqui, introdução e capítulo 1, o problema da paternidade. O legal desse sumário aqui, isso aqui não pode ser azul, tem que ser em preto, tá? Então você vem aqui, muda a cor em preto, tá? O legal desse sumário é o seguinte, se você apertar a tecla Shift, melhor, se você apertar a tecla Shift e for aqui, ó, olha que legal, eu quero ir para o capítulo 1, problema da paternidade, na página 3. Eu cliquei aqui, ele foi lá, ó, tá vendo? Naquele outro sumário que ele colocou, não dá para fazer isso. Olha aqui, eu vou mostrar para você, ó. Cadê o sumário dele? Aqui, ó. O sumário dele, ó, eu aperto a tecla Shift e não vai, ó. Tá vendo? Ele não entra. Então, esse sumário aqui é mais interessante do que o sumário que ele montou aqui, que ele montou manual. O manual não tem a referência. Ó, tá vendo como muda a mãozinha, ó? Ele tá o mouse aqui, ó, eu chego perto com a tecla Shift, ó lá. Ctrl, clique para seguir o link. Ele vira um link do seu trabalho. E isso é muito legal. Deixa eu mostrar num trabalho meu como é que eu coloquei o sumário todo aqui, só para você ver, ó. Por exemplo, o meu trabalho de 1 João, ele é um trabalho grande. Ele já tem aí 30 páginas. Então, por exemplo, eu quero ir para a estrutura sintática. Eu, Shift, Ctrl, perdão, e aí eu clico em estrutura sintática. Eu vou lá, ó, tá vendo? Que eu já estou trabalhando aqui a forma do grego, a tradução. Então, como eu ainda não terminei esse trabalho, se eu voltar lá no meu sumário, eu falo assim, eu queria trabalhar, ver o que é a data e a audiência da epístola de 1 João. Clico aqui, ele vai lá para mim, tá vendo? Eu estou clicando e criando um link para eu me localizar melhor no trabalho, tá bom? Espero que tenha ajudado um pouco. Eu sei que vão surgir muitas dúvidas, tá? Agora, deixa eu lhe ajudar a fazer, por exemplo, a bibliografia. A gente já falou sobre como inserir um livro no Word, e você vai ter que fazer isso no seu trabalho. Então, um conselho que eu lhe dou é que você faça isso antes de tudo. A hora que você for começar a escrever, você já começar a fazer isso daí, tá bom? Então, vamos, vamos pensar em um. Vamos formatar um modelo agora a partir do zero, tá?
O meu Word eu já modifiquei algumas coisas, mas não há problema. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, deixa a capa, aquelas preliminares, para depois. Você vai começar a criar um trabalho e você faça essas partes de maneira diferente, tá? De maneira, como é que eu vou dizer para você, assim, separadas. Vamos numerar páginas. Então você vem aqui, ó, se você clicar aqui em cima, ele aparece esse cabeçalho. Então aqui ele já remete você para números de páginas. Então, por exemplo, aqui, geralmente nos trabalhos acadêmicos, o número de página é no fim da página, do lado direito. Então, número de página. Olha aqui, ó. Você clicou, ele apareceu lá. Número um, tá? Então, quando você vai escrever, você pode começar, por exemplo, depois você vai contar e você pode mudar esse número aqui, tá? Não há problema nenhum, tá? Então, por exemplo, primeira página é diferente, todo esse negócio aqui, ele tem uma série de questões aqui, mas o que eu diria para você, assim, que é importante é você saber que precisa ter números de páginas. Então, vamos voltar lá para a formatação maior. Eu quero escrever um trabalho e eu vou começar pela introdução. Então, eu vou escrever aqui, ó, introdução. Essa é a minha introdução, mas vou criar um título. Título 1, então ele está dando um número ali. Então, eu não quero, eu vou formatar ele sem número. Então, eu venho aqui, ele diz assim, como que você quer formatar? Formatar aqui, parágrafo. Como ele é título, ele é nível 1. O nível 1 ele tem 63 centímetros, 0,63, desculpe, de margem. Tá, tudo bem, não tem importância. Poderia ser até zero, não há problema. Aqui, deslocamento. Ele está falando do deslocamento por causa do número que está aqui. Então, nós vamos mudar isso. Então, vamos colocar aqui, ele está, perdão, desculpa. Nós vamos formatar aqui. Ele diz assim, numeração. Ó, nenhum. Não quero número no título 1, tá? E aí você coloca assim, ele Arial 12, negrito. Nós temos aqui justificada. Aqui nós temos o espaçamento 1,5. E aí eu vou dar OK. Pronto, eu coloquei. Só que, se você olhar, ele não está em negrito, né? Então, por quê? Então, é porque ele está no normal. Ó. Se você for aqui, ó, ele já muda para você. Ó. Então, aqui você vai começar a escrever. Eu quero formatar um texto normal. Então, vamos lá. Modificar. Aqui já está para mim Arial 12, justificada, 1,5. E eu quero novos documentos baseados nesse modelo. OK. Pronto. Eu posso escrever aqui, eu vou colar para não ficar escrevendo alguma coisa. Vou pegar alguma coisa do meu trabalho lá, tá? Eu ponho Ctrl C e volto lá. E aí eu vou colocar aqui, ó, pá, coloquei. Ele já veio com a nota de rodapé, tá? Não tem importância não. Vamos tirar a nota de rodapé. Pronto. Eu coloquei aqui, e eu quero mostrar para vocês uma citação direta no texto. Não é uma citação grande, mas ele diz assim, João escreve na segunda pessoa do plural em alguns momentos, e ele se inclui e muda para a primeira pessoa, tá? E em 1,4 ele usa os pronomes para esta relação, o que temos ouvido e anunciamos. Perceba que isso daqui está entre aspas. Então, como eu estou dizendo aqui em cima que ele está citando isso em 1 João 1,4, eu poderia colocar uma nota de rodapé, tranquilamente, mas eu já estou citando aqui em cima, então seria até redundante, né? Então, isso é uma maneira de você ver que, olha, a formatação está correta. Ah, eu queria fazer uma caixa alta, como é que eu faço? Então, se você não tem isso ainda em citação, ó, eu vou clicar em citação, olhe como ele já mudou aqui. Então, eu vou colocar algo em citação, tá? Vou copiar outro parágrafo aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó.
tá? Ctrl C, só para você ver, para você entender aí como é que se faz isso. Opa, aqui ó, eu ponho Ctrl C, ele já me deu aqui, só que ele me deu com imagem, isso não pode. Então, citação, vamos lá, modificar, venho aqui, parágrafo, ó, 3 centímetros, nenhum, simples, ok. Pronto. Novos documentos baseados nesse modelo. Por que ele está dando aqui uma margem de um tanto? Eu acredito. Ah, é porque ele estava com outra formatação. Então, o que ele fez? Ele transformou a letra de 12 para 11, olha aqui, e aí colocou a nota de rodapé lá embaixo, ó. Tá vendo? Temem, Novo Testamento, sua origem e análise, São Paulo, Sociedade Religiosa, Vida Nova e a página. Então, é assim que você vai escrever. Então, eu estou dizendo isso para você para facilitar a sua vida, tá bom? Então, obrigado, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, me escreva, por favor, tá bom? Tchau, Deus abençoe.